Um esquenta para Flipei de 2020. Então, já para chegar animado, ano que vem, o barco vai rolar. Quero agradecer a presença de vocês até aqui. Eu acho que antes de perguntar se vocês conhecem eles, eu gostaria de saber aqui quantos de vocês conhecem a Jacobin Brasil. Conhecem, já leram, estão acompanhando? Há 15 anos tentando derrubar e não cai, e a gente caiu de maneira tão fácil. Pois bem, a outra parte da esquerda, ela acabou que, com menos influência no movimento popular, ela não conseguiu dar uma resposta forte, mobilizada a essa esquerda petista, essa esquerda da ordem, e ficou muito restrita a alguns nichos sociais. Então a esquerda radical socialista hoje, ela é majoritariamente pequeno-burguesa. Ela é formada por pessoas que são de origem ou têm capital cultural de classe média. Isso não significa que sejam todos. Atenção, isso é muito importante. Porque volta e meia aparece um discurso aí meio safado que socialista é tudo gente rica, né? Ah, você é revolucionário, você é socialista, comunista porque você tem dinheiro. Não, isso é uma besteira. Né? Porque o papai banca. Eu não só tenho tanta raiva disso. Aí, isso é uma besteira. A esquerda revolucionária ela tem uma base popular, mas é muito pequena. Muito diminuta. Porque a maioria do povo brasileiro hoje é desorganizado. E o povo que está organizado está com essa esquerda da ordem, essa centro-esquerda. Isso é um fato incontestável, não tem muito porque tampar o sol com a peneira. De tal sorte que, até junho de 2013, a esquerda não petista, que fazia oposição pela esquerda ao governo, era muito pequena. Começou um processo de crescimento muito importante. Eu, por exemplo, sou militante do PCB. Eu comecei a militar na juventude. Quando eu entrei na UJC, que é a juventude do PCB, eu fui o terceiro militante da minha universidade, a UFPE, que é a maior universidade do Norte e Nordeste. Portanto, eu era o terceiro, sabe? Isso mostra o tamanho da juventude. Quando eu saí da juventude do PCB, que eu deixei de ser jovem, agora eu sou um semi-coroa, a gente já tinha crescido mais de, 2.000%, saca? Saiu de 3 militantes para 80, 90, num período de 4 anos. Isso aconteceu não só com o PCB, como com várias organizações do campo da esquerda socialista. Isso aconteceu com vários grupos do PSOL, isso aconteceu com os coletivos do PCR, enfim, várias outras organizações. Só que esse crescimento ainda é muito pequeno. Especialmente considerando que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, né? Recentemente, por exemplo, eu estava olhando os resultados da eleição na Índia. Teve eleição esse ano, eleição geral, e o Partido Comunista da Índia teve 150 milhões de votos. Quando eu li isso, eu fiz, porra, que resultado fantástico, né? Só que, na real, foi o pior resultado da história do Partido Comunista da Índia, que a Índia tem 1 bilhão de habitantes, né? Então, assim, você teve 150 milhões de votos, foda-se, é pouco voto, né? E aqui no Brasil tem isso, a gente tem trabalhos importantes, tem iniciativas muito boas sendo feitas, só que, na real, é que a gente ainda é muito pequeno. Essa é a realidade. Os socialistas, os comunistas, os anarquistas, os militantes, de maneira geral, são muito pequenos. E aí é que vem o grande problema. Na hora de pensar por que a gente tem pouca força social, é comum reduzir todos os problemas à linguagem e à comunicação. Não que a gente não tenha um problema de linguagem e comunicação. Veja, a gente tem um problema. A gente tem um problema de fazer nossas ideias circularem, terem aderência popular, terem mais qualidade. Só que, 3 coisas. Primeiro, os socialistas e comunistas vão ser sempre minoria fora de uma situação de crise revolucionária. Então, eu, por exemplo, eu sou muito tranquilo de olhar para o Congresso e ver que a maioria não é de esquerda. Porque num sistema capitalista, o Congresso, a maioria nunca vai ser de esquerda. Sabe? Quando a esquerda consegue maioria no Congresso é porque a revolução está na boca. Mas numa situação normal, é isso. Os representantes da burguesia vão dominar o parlamento. É assim e sempre foi assim. Com muita tranquilidade. Então, a gente que é revolucionário, a gente vai ser sempre minoria. Só que existem níveis e níveis de penetração na sociedade dessa minoria organizada, dessa vanguarda revolucionária. O grande problema é que a gente é uma minoria, muito minoria hoje. Sim, continuando, então.
eu parei na parte que eu estava dizendo que é muito tranquilo a esquerda revolucionária ser minoria na sociedade capitalista. Que fora numa situação de crise revolucionária, a gente, na maioria das vezes, vai ser minoria. A grande questão é o tamanho dessa minoria e o nível de penetração social que ela tem. Mas eu não vou falar, evidentemente, aqui como se chega a uma situação de crise revolucionária, porque isso, enfim, é um debate muito longo que demandaria uma mesa específica. Segundo aspecto, e aí a Sabrina Fernandes vem trabalhando muito isso no livro dela, né, Sintomas Mórbidos, a esquerda brasileira, a revolucionária radical, ela é extremamente fragmentada. Então, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer algo básico, que é, por exemplo, uma iniciativa comum de uma revista, de um site. Quando consegue fazer é por fora das organizações. Então, os partidos de esquerda no Brasil, o PCB, o PSOL, o PSTU, o PCR, por aí vai, eles não conseguem sentar, por exemplo, para construir um documentário para contar a história recente do Brasil. Porque tem um documentário da direita reacionária, né? Tem um documentário da esquerda petista, que é o Democracia em Vertigem, e não tem um documentário da esquerda revolucionária. Porque essas organizações de esquerda elas não conseguem sentar para fazer algo comum, bem básico, assim. Elas não conseguem ter iniciativas culturais e políticas em comum para difundir dentro das pessoas progressistas de esquerda uma concepção revolucionária. Isso é um problema muito grande e que a Sabrina vem debatendo muito bem isso. Então, essa fragmentação, essa divisão no seio da esquerda, que não se une nem na cadeia. Essa história, acho que isso é mentira. Nem na cadeia a gente se une, porque já chegar lá, já forma um grupo, aí depois tem um racha, aí forma 3 facções, aí já surge 2 internacionais, e por aí vai. Terceiro aspecto é o trabalho de base, porque, assim, existe um fetiche em certas pessoas de esquerda, especialmente gente que não milita, que é assim, a esquerda precisa voltar para a periferia, que é uma coisa bem no plano abstrato das ideias, né? E não conhece na prática as dificuldades materiais, organizativas e financeiras de fazer um trabalho de base sério nas periferias, favelas e sindicatos. Eu contei aqui ontem que eu sou nascido e criado na favela da Borborema, em Recife, então meu pai foi presidente da Associação de Moradores da favela por 20 anos, eu sou de lá, todo mundo me viu crescer. Quando eu fui candidato a presidente da Associação de Moradores, eu fui ameaçado de morte. Saca? E eu sou de lá, todo mundo me conhece. E eu fui ameaçado de morte por um cara que, inclusive, estava no PCdoB e agora está no PDT, virou brisolista. Aí ele me ameaçou de morte porque ele é presidente da Associação de Moradores há 10 anos, 10, 15 anos, e não quer largar o osso. Então, se isso acontece com um militante que é prata da casa da favela, imagina você, pega um bondezinho assim, chega e fala, opa, tudo bom? A gente veio aqui fazer trabalho de base. Vê o quê, rapaz? Aí aparece logo os traficantes, a galera lá, não sei o quê, passa logo um fogo, enfim. Então, existem algumas dificuldades práticas de fazer trabalho de base nos aspectos mais periféricos da sociedade, onde está o grosso dos explorados e oprimidos, que não é um negócio fácil de se superar e que exige um nível de organização e disciplina muito grande e que a cultura política da maioria das organizações de esquerda no Brasil não tem. Então, por exemplo, bicho, eu estava trabalhando agora no estado da Bahia e saí do trabalho, dentre essas coisas, por causa de perseguição política, problemas políticos. Porque eu sou uma figura conhecida, a burocracia do estado descobriu que eu estava trabalhando lá, e aí, para impedir que o marxismo cultural crescesse entre as crianças, deu um jeito de eu vazar da escola. E aí, repare, isso é um negócio até de boa, porque assim, não teve ameaça à minha vida, teve problemas de trabalho, eu saí do trabalho, depois eu arrumo outro, a gente se vira. Mas o que mais tem é gente que está fazendo esse trabalho de base e é ameaçado de morte em sindicato. Por exemplo, o sindicato dos transportes lá em Recife, ele passou 30 anos na mão da força sindical. Nesses 30 anos, 8 líderes da oposição foram assassinados. 8. E o cara que passou 30 anos no sindicato, o Patrício, ele só saiu do sindicato quando morreu de velhice. Ele morreu de velhice e saiu do sindicato. Porque senão, bicho, não sairia. Então existe uma série de dificuldades práticas que quem milita, quem constrói, sabe como é difícil construir as coisas, porque tem ameaça de morte, tem perseguição, tem perder trabalho. Eu, por exemplo, eu estava conversando isso ontem com Sabrina, eu e Sabrina, a gente não consegue mais dar aula em faculdade e escola particular. A gente não consegue. Essa ideia de, vocês são youtubers famosos, conhecidos, a vida é só glamour e tal. Não, a vida é só glamour, a vida é desemprego. Assim, a gente quiser dar aula na escola, a gente não consegue mais dar aula em escola, a gente não consegue dar aula em faculdade particular e não tem mais concurso público para a universidade, né? Nem para a IF, enfim. Então, assim, é isso, ser militante, é isso.
Ser militante é dor, sofrimento e, às vezes, alegria. Né? Bem às vezes, né? Cada vez mais raro, inclusive. Tal sorte que a esquerda precisa não é furar nenhum tipo de bolha. O que a esquerda precisa é passar por um processo radical de repensar as suas formas organizativas e sua forma de comunicação e construir um campo de unidade comum para divulgar a perspectiva revolucionária no seio do povo de maneira geral e da classe trabalhadora em especial. E quando eu falo pensar em novas formas organizativas, não é querer inventar a roda ou pegar alguma moda da Europa, feito volta e meia aparece, né? Podemos na Espanha, é partido movimento. Aí vamos fazer isso no Brasil, aquele vamos lá do Boulos, que deu absolutamente porra nenhuma. Apareceu o Syriza na Grécia, vamos imitar o Syriza. Apareceu... o Syriza acabou de perder a eleição para a direita lá, né? Enfim, a direita teve 158 parlamentares de 300 depois de fazer um governo, enfim, traidor da classe trabalhadora, é isso. Então, repare bem, são formas organizativas que remetem muito mais ao nosso passado clássico, porque, assim, a nível de esquerda, eu acho que a gente tem muito mais a aprender com o nosso passado recente do que com outras experiências, especialmente da Europa, ou com uma criatividade mágica que quer inventar a roda. Por exemplo, a esquerda no Brasil, até nos anos 50, 60, 70 e 80, ela conseguia fazer coisas fantásticas, que hoje em dia não existem mais. Então, por exemplo, lá em Paulista, que é uma cidade da região metropolitana do Recife, o PCB, ele tinha uma base de massas tão forte na comunidade, que quando rolava alguma briga, alguma confusão de vizinhos, a galera não chamava a polícia, ela chamava o partido, para mediar a confusão. Deu uma inserção tão grande, uma confiança que as massas tinham na organização política, que chamava partido. Tá faltando uma escola, a galera se organizava, fazia um mutirão, construía a escola, claro, cobrando auxílio técnico, né, do poder público, os engenheiros, os arquitetos, para fazer o projeto e tal. Construía a escola e depois quebrava o pau com a prefeitura, com o governo do estado, para mandar os professores e os funcionários da escola para funcionar. Mas não tinha essa coisa que é militância política, é só você cobrar o poder público e meio que esperar o poder público funcionar. Existia um processo de auto-organização popular, de uma militância cotidiana muito mais intensa, muito mais forte, em que a mediação do Estado burguês para a resolução dos conflitos era muito mais descartada do que hoje. Nos anos 50 e 60 no Brasil, existe até protesto contra aumento de preço dos produtos no mercado. O nível de organização da classe era tão grande que a gente conseguia regular o consumo. Então imagine hoje, por exemplo, o preço do feijão está subindo, organiza a classe trabalhadora para fazer um protesto em todos os mercados do centro de São Paulo. Isso é hoje impensável, na situação da gente atual, mas isso rolava. Tal sorte que o que a gente precisa não é inventar novas formas mirabolantes. O que a gente precisa não é achar que alguma rede social, como usar melhor os disparos de WhatsApp, porque o Bolsonaro usa muito bem os disparos de WhatsApp e a gente não sabe usar os disparos de WhatsApp. A gente precisa melhorar em tudo isso. Não estou dizendo que está bom, sabe? A nossa comunicação ainda é muito frágil. A gente ainda tem concepções muito tradicionais. A gente ainda aposta muito no jornal, por exemplo, que é um instrumento que cada vez mais tem um uso menor. O vídeo hoje tem uma importância muito maior no aspecto da comunicação do que o tradicional jornal das organizações de esquerda. Só que todos esses elementos eles são secundários, porque o central é pensar um processo de organização, de estratégia e de tática para crescer dentro da classe trabalhadora, criar um campo de esquerda mais sólido e mostrar que o fundamental não é construir eleitores, é construir militantes. Esse que é o fundamental. A gente não pode fazer militância política para construir eleitores. Os eleitores são consequência da militância, não são o objetivo primeiro. Isso é muito engraçado, essa lógica. Volta e meia vem me perguntar assim, Jones, tu quer ser candidato? Tu vai ser candidato? Por que tu não sai candidato? Eu falo, não tem um problema de ser candidato, se meu partido me colocar a tarefa. Só que repare como essa lógica é ruim, como a gente pensa numa lógica eleitoral. O militante aparece um pouquinho, fica um pouco conhecido, a primeira coisa é, vai ser candidato. Mas por que eu seria mais útil para a luta política sendo candidato e não, por exemplo, ajudando na formação política? Por que seria mais... Sabe? Parece que, inclusive, uma lógica meritocrática. E eu digo direto, eu sou candidato a imperador da República Socialista da América Latina. Aí eu vou. Porque, repare,
É uma lógica meritocrática, porque parece assim, você está se destacando, você fala bem, não sei o que, alguma coisa assim, você tem que ser candidato. Que na verdade que não, né? Assim, não. Porque dentro dessa lógica de o militante aparecer um pouquinho, ganha uma fama, lança candidato, aí aparece Cabo Daciolo, certo? Aí aparecem essas coisas assim. Então, essa é a tarefa da esquerda. É pensar a organização, pensar a estratégia, é pensar tática, é pensar concretamente frente aos desafios reais da classe trabalhadora, a partir da militância, porque fora da militância é muito difícil pensar isso. E aí, caminhando para a conclusão, que eu já estou falando muito, no debate de ontem, um rapaz até perguntou assim, por que a esquerda não está nas prisões, não está dentro das prisões, porque tem mais de 100 mil presos. E repare bem, bicho, eu fiz trabalho com adolescentes em conflito com a lei, entre 2015 e 2016. E aí, meu irmão, é um bagulho sinistro, assim. Porque você começa a fazer trabalho lá e a galera que faz a segurança começa a lhe observar a milícia. Como é que a gente vai montar o cursinho popular nessa favela, na zona oeste do Rio de Janeiro, dominado pra milícia pra caramba? Como a gente vai conseguir organizar as mulheres da comunidade combatendo a influência da igreja evangélica e disputando com elas? Como a gente vai conseguir proteger os terreiros e as religiões de matriz tradicional do preconceito e organizar essa galera para além da afirmação da sua identidade religiosa, mas para a perspectiva de combate revolucionário ao racismo? Essas são as questões concretas que estão postas pra gente. É isso que a gente tem que pensar. Não abstrato, como furar a bolha, como construir uma nova estética, como construir um novo discurso, sabe? Não é essa a questão. Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Leiam Lênin e vou passar a palavra. Valeu. Aqui não para. Ali não para. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? A gente só queria saudar aqui, antes que a gente soube que o Zé Celso está aqui nos assistindo. Boa tarde, Zé Celso. Seja muito bem-vindo. É isso, gente. Acho que o Jones falou. Muito obrigado a todos. Não, eu acho que esse debate da bolha, eu fico pensando... os tempos de internet, de rede social, eu tenho a impressão de que se criam umas modas com uma rapidez e uma força, às vezes, descomunal, assim. E a gente tem que fingir que é parte do debate, que é do que sempre existiu. E eu acho que uma delas é a bolha, mas também acho que é o nome do socialismo usado em vão, muitas vezes. Hoje tem-se uma confusão, e eu acho que é porque a reação da extrema-direita brasileira foi tão forte, e a nível mundial mais forte ainda, e nos empurrou um pouco de novo todos para o mesmo bloco, digamos, para a oposição, dessa confusão de que somos todos socialistas, ou de que qualquer luta anti-bolsonarista pode estar encaixada na luta socialista, ou de que o Ele Não era uma luta em essência socialista, uma luta pela verdadeira democracia da classe trabalhadora, etc. Isso, às vezes, acontece e aparece. E aí, entre esse negócio da bolha, que é um pouco uma moda também, na minha opinião, como semanticamente falando, que se usa, não sai da boca de todo mundo, então a bolha, a bolha, a bolha, a bolha. Mas é um pouco disso que o Jones estava dizendo, na verdade, não tem muito segredo. Que bolha que a gente está falando e é uma bolha que reflete o quê? Porque, na minha opinião, isso parte de uma premissa equivocada de que furar a bolha significa, para aqueles que têm... Significa o quê? Convencer 100% da classe trabalhadora brasileira ou do povo brasileiro de que, a partir de agora, então, somos todos socialistas, etc. É convencer o máximo de gente possível, é parar de falar entre nós mesmos. Ou furar a bolha significa ter grandes e grandes massas em manifestações ou atividades como essa. Isso aqui é uma bolha que não está furada, essa quantidade de pessoas aqui, rostos razoavelmente conhecidos, a gente se conhece, já se viu, faz parte de um mesmo círculo, digamos, de pensamento, etc. O que é essa furar a bolha? E, para mim, o Jones colocou uma discussão que, se a gente volta um pouquinho na tradição do socialismo, e aí no socialismo eu estou dizendo no sentido ortodoxo do termo, no sentido marxista do termo, a tradição é de que o socialismo, como disse o Jones, sempre é, no ponto de vista do pensamento, um hiato de vanguarda, um pensamento vanguardista minoritário, e que nos momentos em que o povo se levanta, nos momentos que existe uma crise, aí eu vou contar uma história velha, me desculpe os que já sabem, mas na Rússia, em 1900
1905, precisamente no começo, o Partido Socialista, o socialismo como ideia, furou uma bolha que era composta de analfabetos camponeses que não sabiam assinar o próprio nome. E não é que esses analfabetos, de repente, com uma comunicação genial de Lenin e Trotsky e Stalin, conseguiu alcançar porque falavam a linguagem simples do povo, etc., e conseguiram alcançar todos os corações e mentes. Mas porque acertaram politicamente, com uma política correta, com uma palavra de ordem correta, alcançar o coração e mente de um povo que estava em anseio por pão, paz e terra. Era tudo que o povo queria. O povo analfabeto, oprimido, desgraçadamente medíocre, com uma vida miserável, que não sabia assinar o próprio nome, saiu às ruas numa incansável, numa crise revolucionária absurda, lutando por pão, paz e terra. Não lutavam por socialismo, pela libertação sexual, pelas libertações dos indivíduos. Isso é uma luta que vem como consequência da luta revolucionária e da transformação de uma sociedade. E esses princípios têm a ver com uma política acertada. E por que o Partido Russo acertou na construção dos soviets e galgou uma vitória de uma das mais bonitas transformações que a classe trabalhadora mundial já viu? Acertou porque estava há anos inserido numa dinâmica ilegal, clandestina, de trabalho de base incansável no seio da classe trabalhadora russa. Analfabeta, oprimida, ignorante. E isso é a essência da coisa. O socialismo do campo das ideias, ele sai na prática com a ação política, com a tarefa militante. E o que a gente encontra na militância brasileira? O Jones estava contando um pouco. E isso, para mim, é uma bolha. Porque quando a gente fala de bolha, eu tenho aqui camaradas que militam comigo há muitos anos e a gente sabe. O Jonas explicou muito bem. O pensamento socialista, ele percorre mais fácil as vias na classe média e na pequena burguesia brasileira. E ele chega. E muitos desses jovens da classe média e pequena burguesia brasileira dedicam a sua vida a romper com as lógicas que perpetuam a existência dessas classes. E que militante não gasta... Enquanto a gente está falando aqui, eu tenho certeza que em todas as organizações revolucionárias tem os militantes preparando a panfletagem de amanhã de manhã na favela de não sei em que cidade, preparando a panfletagem na porta de uma fábrica. E sabe o que a gente encontra? Pra gente, os meninos estão aqui para não me deixar mentir, a gente foi trabalhar em fábrica para viver o socialismo na classe operária e militar no movimento operário. A gente encontra uma ditadura que não tinha terminado, aí descobre, meu Deus, não dá, é trabalho ilegal, clandestino, porque não se fala de socialismo sem se falar de uma grande ruptura. E a burguesia que nos domina, os nossos empresários, os nossos professores, os nossos patrões, os nossos gestores, os nossos chefes, etc., tem, ainda que inconsciente, muitas vezes, que não seja um debate que está pautado no local de trabalho, inconsciente, a clareza de que precisa ser destruído o pensamento socialista ou o pensamento revolucionário, porque é transgressor. Porque não se pode falar de uma revolução socialista dentro de uma fábrica, é demissão sumária. Demissão sumária. Vocês lembram daqueles artigos que saiu há pouquíssimo tempo divulgando as denúncias sobre as condições trabalhistas na livre-cultura? Todo mundo chegou a ler esses artigos? Vocês lembram que no meio dos artigos os funcionários anônimos que estavam denunciando colocavam que bem aquele discursinho no meio desse contexto de não existe esquerda, não existe direita, não sei por que a gente está discutindo isso em 2019, mas os patrões dos trabalhadores, quando perceberam que eles estavam tentando boicotar as condições nas quais eles estavam inseridos, tipo, que eles começaram a organizar... Bom, eu vou explicar bem rapidamente o que foi isso. Os funcionários da cultura, da Livraria Cultura, denunciaram anonimamente em uma série de dois artigos as condições bizarras em que eles tinham sido submetidos nos últimos anos, trabalhistas e tal. E aí, nesses artigos, eles escrevem, no primeiro artigo, a situação em que eles viviam, e as demissões em massas, e a chantagem dos patrões, enfim, uma série de situações absolutamente perigosas mesmo para aquelas pessoas que... é o que eu sempre digo, se você não tem opção de escolher outra situação, essa não é uma opção, né? E no segundo artigo eles contam o que eles fizeram organicamente para resistir àquela situação. Não era ninguém organizado em sindicato, porque não tinha como o presidente do sindicato almoçava com o dono da Livraria Cultura, não eram pessoas nem ligadas ideologicamente em qualquer simbolismo, sei lá, ao campo de esquerda, mas eles começaram a se organizar e a tentar fazer pequenas ações de desgaste, né, para os patrões e tal, para resistir àquela situação. E contando e relatando essa história, eles contaram que os patrões passavam, quando eles começaram a ver que os trabalhadores estavam se organizando naquele espaço, os patrões começaram a obrigar as pessoas, no meio de expediente, a ver vídeos, e eles passavam vídeos dentro da Livraria Cultura para os funcionários sobre
anticomunismo, basicamente, era isso. Contra a ideologia e o pensamento de esquerda dentro do ambiente de trabalho, assim. E aí, é só isso. Então, assim, ele sempre sabe. Sapatão pensar junto, viu, gente? Que é um cérebro só. Não, é isso. Não, é exatamente isso. Não tem, são perseguições e perseguições. Quem tem algum nível de experiência, e se não tem, eu recomendo que procurem, a experiência, por exemplo, da luta camponesa brasileira. São décadas e décadas e décadas de seguidos assassinatos e assassinatos e assassinatos. Não tem um militante aqui que não conheça um líder camponês assassinado nos últimos anos. Isso é parte da lógica de combate ao socialismo. Então, o que o Johnny estava explicando? Existe, do campo da ordem, que seria o campo eleitoral, existe um tipo de jogo político, um tipo de disputa política, que a gente faz e participa, os socialistas. Faz, participa, disputa, tenta conseguir cadeiras no parlamento, mas sem cair no jogo da ilusão de que é ali que passa ou perpassa a solução dos nossos problemas. Porque a eleição é um jogo de cartas marcadas, a eleição é o que garante a estrutura e manutenção de um poder, de um sistema que foi inventado por uma determinada classe. Não é síndrome da conspiração. A gente vive num sistema que é dominado, inventado por uma determinada classe social e que se organiza desse jeito, que cria suas leis desse jeito e organiza a sociedade desse jeito. E existe o outro campo, que é o campo da luta de vanguarda e da luta pelas massas, a luta por alcançar corações e mentes de um povo que não necessariamente vai precisar compreender o marxismo. Tem muita gente que fala assim, mas aí a linguagem está difícil. Mas aí não tem... O Marx, aquele cara velho da Europa, não sei o quê, não dá para entender. Como é que o povo brasileiro não sabe nem ler, vai ler Marx? A questão não é precisar ler Marx. A questão é que o pensamento marxista é um método, e o socialismo é um método de análise e de transformação da sociedade. E esse método, ele é aprendível por ignorantes, analfabetos, trabalhadores simples, camponeses, etc. Ele é aprendível porque ele é parte da explicação concreta da vida dessas pessoas. O socialismo fala sobre o mundo do trabalho, e o mundo do trabalho é o mundo da classe trabalhadora. É o que eles têm. Em todas as revoluções do século XX, a maioria da população é analfabeta. Todas. Revolução cubana, russa, chinesa, argelina, coreana, enfim, todas. Nenhuma revolução aconteceu num país onde a maioria da população tinha MBA, pós-graduação e mestrado, assim. Não foi isso. Até porque a estrutura educacional no capitalismo é uma estrutura exclusivamente para a manutenção do pensamento burguês como classe. É isso. Então, por isso que a gente encontra, inclusive, resistência na academia. Por isso que os marxistas são minorias, inclusive na academia, que é muito de esquerda, que é um pensamento muito progressista. Mas o marxismo é. Então, a gente está vivendo um momento importante do nosso país. Talvez aqui a gente está falando praticamente com a mesma geração. A gente está enfrentando um momento, uma curva perigosa da história. E é uma curva que só vai ser combatida se a gente voltar um pouco, com todo respeito da velharia, mas a ortodoxia leninista um pouco, a compreensão do trabalho militante, do trabalho de formiguinha, do trabalho pastoral, evangelizador. Isso é tão ateia, não consigo nem falar a palavra. Mas é verdade. É o trabalho de formiguinha, paciência revolucionária, explicar pacientemente de que é possível virar esse mundo de cabeça para baixo, de que é o ser humano, a nossa espécie, que veio de cima das árvores, junto com os chimpanzés, não chegou aqui, não sempre viveu assim e não sempre vai precisar viver, de que é possível um mundo diferente, de que é possível uma organização social diferente, de que é possível. Aí muita gente fala assim, bom, mas então, se é tão difícil assim a militância, o trabalho de base, se é tão lento, a revolução não chega nunca, não vai ter transformação. O socialismo, então, não consegue. A questão é que aí também acho que é um tema para uma outra mesa, mas existem combinações que se dão na luta de classe, porque é constante, porque a classe trabalhadora... Tem muita gente também, esse negócio da bolha combina com uma moda do seguinte, tem muita gente que no período eleitoral se politiza, e aí passa a fazer exigências, se politiza para a disputa eleitoral, e passa a fazer exigências do tipo, mas agora estamos começando, agora que o Bolsonaro, agora a gente tinha que ter mexido antes, mas antes a classe trabalhadora luta todos os dias, incansavelmente, contra esse sistema de classe há décadas, há centenas de anos já. O Partido Comunista existe há centenas de anos, o Partido Comunista Brasileiro. Os anarquistas brasileiros existem há centenas de anos. O trotskismo brasileiro existe há pelo menos 7 décadas. Então, e num trabalho incansável. E muito progresso foi feito. Então, a história do nosso partido. Mas
esse trabalho, digamos, de formiguinha, o trabalho pastoral, e pastoral estou dizendo de pastorar as ovelhas mesmo, de ir ao campo, etc., ele é feito e precisa ser mais feito, precisa se encontrar. E ele tem que ter um apoio geral de uma sociedade, da parte, digamos, da sociedade que se vive mais amenamente, na academia, na universidade, onde não existe a ditadura de fato, como é nas fábricas, como é no movimento sindical, no movimento operário, enfim. E eu acho que é a grande tarefa que a gente tem para esse momento. Deixa eu só ver aqui se eu tinha alguma coisa para falar. Eu acho que para a gente se entender, é preciso que a gente retome a compreensão dos conceitos como eles são. O socialismo é a proposição mais bonita, na minha opinião, do que a classe trabalhadora e um povo pode para superar essa vida horrenda e esse mundo horroroso que a gente está submetido, não por escolha de nenhum de nós aqui, porque nascemos nele. E essa possibilidade só vai se dar com o trabalho árduo da militância revolucionária, da ação revolucionária e da paciência revolucionária. Entender que o nosso trabalho não é um trabalho efêmero ou de perfumaria, de debates, etc. Ele é um trabalho de propaganda, agitação e política concreta, acertar na política e ser capaz de ouvir o povo. A esquerda revolucionária tem dificuldade de entrar nas favelas porque quando a gente entra, morre. Morre. A Marielle militava. Morre. Se vai. É ameaçado, tem a família perseguida, tem que mudar de estado. No campo, é assim também. Não tem o espaço que tem, por exemplo, no movimento estudantil, que é um espaço que ainda se preservam algumas democracias. Eu vou passar o microfone para a Débora, depois a gente continua a conversa. Mas o que eu queria dizer é isso. Eu acho que um otimismo incansável da nossa parte de superar, não nos preocupemos com a bolha, mas é um otimismo incansável de que é possível a gente transformar a sociedade, e um foco árduo no trabalho e na capacidade de transformação do trabalho de formiguinha, um por um, com todos, na organização popular, nos sindicatos, nas organizações de movimento, de ocupação urbana, no movimento estudantil, na internet. As ferramentas de comunicação nunca vão ser a resposta. Os revolucionários, e o Lenin dizia isso, eles têm que utilizar de todas as ferramentas tecnológicas que ele tem à disposição. No século passado, a gente tinha o jornal. Hoje em dia, a gente tem outras ferramentas. Essas ferramentas precisam ser utilizadas. E elas são parte, mas elas nunca são a resposta por si só. Furar a bolha do socialismo não significa que a gente tenha... Se o ano que vem a gente tiver o dobro de influenciadores digitais, como esses dois aqui, ou a Sabrina, que falam sobre o socialismo, não significa que a gente venceu ou furou, perpassamos a bolha. O Jones alcançou 1 milhão de seguidores. Isso não significa muita coisa. Porque o que vai significar muita coisa para a possibilidade da gente transformar é a ação cotidiana, é acreditar na capacidade de transformação da classe trabalhadora, dos explorados e dos oprimidos. E de continuar, enfim, era isso que eu queria falar, continuar exigindo tudo para todos, e o socialismo vai vencer um dia. Eu não sei porque que a esquerda não tem unidade. Você vê que eu realmente não tenho muito mais a acrescentar, sinceramente. Meus camaradas já cobriram quase tudo do que eu tinha para falar. Mas o que eu vou falar, eu tenho algumas observações que dizem respeito um pouco às nossas ferramentas de agora, né? Acho que existe uma ilusão grande com essas ferramentas e, ao mesmo tempo, desinformação e um cenário que é muito confuso para muita gente, porque são ferramentas muito novas, né? E coisas que estão, assim... Acho que para a maior parte das pessoas, mas a gente pode ter certeza que não é muita novidade essa arquitetura da informação, porque ela está sendo projetada e pensada pelo capitalismo global do topo para cá, né? Então, assim, uma das coisas que eu tenho argumentado bastante e falado é que as nossas ferramentas de redes sociais, nas quais estamos nós, a gente utiliza porque é isso, a gente tem que utilizar. Mas acho que é muito interessante pensar que eu tenho falado isso bastante, porque eu trabalho com política internacional e eu tenho ido atrás de entender essa questão comunicacional em todos os outros lugares. E os países em que nós somos, no caso, o Estado, essa questão da informação, a gente vê um contraste muito grande com a... Como é que eu vou dizer? Com a levianidade com a qual o nosso campo aqui olha para essa questão da comunicação. E não só uma levianidade, mas uma levianidade que vem muito do discurso e da narrativa anticomunista, uma parte dela, porque a gente tende a naturalizar ela em vários aspectos da nossa militância cotidiana.
E uma delas é essa, por exemplo, a questão informacional com relação a, sei lá, Cuba, China. Você vai a esses lugares, as redes sociais que a gente utiliza para se comunicar aqui, elas não são, sei lá, utilizadas, elas não são permitidas. E esses países têm uma preocupação bastante grande em produzir. E não só isso, a Rússia, por exemplo, faz isso, que não é um país de orientação, enfim, socialista, mas saudades da nossa ex-União Soviética. Mas os países que têm uma preocupação e que olham um pouco para essa questão geopolítica com relação aos Estados Unidos de uma maneira menos vira-lata do que a nossa, eles têm uma preocupação muito grande com essa questão da informação, porque essa arquitetura da informação, essas redes sociais, já diria, essa frase foi a nossa frase da Felipe, né? Quem paga a banda, gente, escolhe a música. Entendeu? Não tem almoço grátis. Essas redes sociais, elas funcionam por e para atores da geopolítica internacional que não somos nós, entendeu? E eu acho que essa arquitetura da geopolítica da informação ela é feita para esses interesses políticos e isso opera o tempo inteiro, a despeito do que a gente pensa a respeito, sabe? O que eu quero dizer com isso? Fica não existe essa turma eupoliana de que essas redes, assim, a internet tem esse puto alcance, a possibilidade, não sei o quê. Assim, ela tem mesmo, mas assim, não a internet nos meios que a gente utiliza, nos meios que eu acho que ela tem limitações muito claras que vou dar o pessoal, aquele cara da informação que tava falando aqui na mesa do Glenn, ele falou, ele é um cara que eu já tinha visto algumas, o Sérgio Amadeu, né? Eu tinha visto algumas oficinas dele já, e ele fala que nossos algoritmos funcionam na base do dinheiro, né, do pagamento. Então, assim, eu fico pensando como é que a mesma pessoa que consegue entender e denunciar que as nossas eleições foram fraudadas por um esquema multimilionário de transmissão de informação, conseguem pensar em do tipo, meu Deus, nós temos que repensar o modo como a esquerda utiliza o WhatsApp. Sinceramente, é óbvio que a gente tem que conseguir aprimorar as nossas técnicas de informação, mas como combater um esquema multimilionário de financiamento de transmissão de mensagem? Sinceramente, sem dinheiro. Essa é a minha pergunta, que eu tenho feito a todo mundo. Beleza, eu também acho, gente, redes sociais são tudo, adoro. Pena que a gente não tem um esquema multimilionário de financiamento de ferramentas, entendeu? As nossas ferramentas e os nossos veículos de mídia militantes são sempre, gente, militantes. Tipo, esse conjunto, isso aqui é um ótimo exemplo disso. Para essas editoras virem aqui, conseguirem imprimir esses livros com essas temáticas, botarem esse evento aqui, quantas mini editoras estão aqui juntas para fazer esse projeto acontecer? E são as editoras que tratam de assuntos como nossa, isso é trabalho militante. Isso vale para os nossos veículos, né? E para além, assim, para os veículos que estão ligados às forças da esquerda radical no Brasil, sem pensar nas que estão ligadas à centro-esquerda, que não fazem propriamente o trabalho de mobilizar para essa atuação, entendeu? Em si. Então, eu acho que pensar que essas redes funcionam por e para esses interesses, por esses interesses regidos, é muito importante. E o que poderia nos ajudar realmente a dar uma utilizada melhor nessas redes, porque é isso, não dá para perfumar bosta, dá para realmente utilizar ela de leve, é o que a gente faz. Então, seria o compartilhamento que esbarra no nosso, os compartilhamentos orgânicos, ou seja, as nossas redes teriam um esquema muito bem articulado de se divulgar e tal, que é o que a gente faz entre a gente, no caso, como, sei lá, as poucas pessoas que produzem conteúdo sobre socialismo na internet. A gente trabalha, eu falo pra Sabina que quando eu conheci, a gente virou uma equipe só, e aí cada vez que vai aparecendo um é uma equipe. Se a Sabrina tá lançando livro, o Jones tá lançando livro, se a Aline tá lançando zine, se a Aline tá pintando lambe, todo mundo vai se redivulgar, porque isso é o que consegue, de fato, quebrar o algoritmo. Só que aí esbarra na nossa barreira material de organização e de articulação política, que não é uma barreira da internet, se nós não conseguimos materialmente nos articular enquanto forças no campo material, como trazer isso para a internet? Difícil. Esse é um ponto que eu queria colocar. E o segundo é que existe também... acho que era só isso mesmo, essa coisa da informação. Não tem mais nada para acrescentar. Eu acho que era isso. Não, porque não tem muito mais, eu acho que é isso. A nossa questão comunicacional, ela é fruto de uma complexidade de fatores, sabe? Às vezes eu venho umas respostas meio prontas que me deixam meio tipo, a gente tem que resolver a questão do WhatsApp. Não, a gente não tem. A gente tem uma estrutura educacional que reproduz a episteme e a lógica burguesa. A gente tem uma estrutura comunicacional. Tipo, nossos grandes veículos de comunicação são o quê? Dominados por 5 famílias. Então, tipo, não é como se... como ignorar a realidade material e fazer uma análise brilhante, né? Não tem muito como. Então... é um pouco no que a gente esbarra, essa questão da comunicação, para além da... Eu vi essa pergunta se repetir aqui, reiteradas vezes nesses painéis. Como falar com não sei o quê, com o meu pai bolsominion, que
não sei o que, aí o Gregório veio aqui e falou, o afeto, beleza. Gente, isso só eu olhava e pensava, realmente, a única coisa que a gente vê aqui é um nicho da sociedade. Porque se essa pergunta se reproduzindo mesmo, é porque essas contradições não estavam presentes antes, com outras etiquetas, né? Eu dou o exemplo sempre do meu pai, é um ótimo exemplo disso. Eu não dou o exemplo para ele, não dou eu tô pensando na tarjeta, mas o rótulo de Bolsonaro para ele. Porque ele sempre foi um fascista, entendeu? Não tem muita novidade. Ele sempre foi essa pessoa e eu sempre enxerguei isso porque eu tô rompida com ele tem 6 anos. Não é das últimas eleições. Eu falo que você rompeu com a sua família ano passado, privilégios. Porque a gente é rompida há muito tempo. Quem não tem, no caso, o privilégio da Aline de ter pais trotskistas, o resto de nós, sabe, trabalhou. Então, assim, eu acho que essa questão da comunicação com as outras pessoas, eu acho que o que falta é aprender a se comunicar, sim, é entender que, bem resumidamente, o conhecimento, e aí o nosso campo, ele não inventa história, ele não reduz a situação. E para essa pessoa isso é mais importante do que 15 laudas de um artigo científico explicando que isso é absurdo. Então, assim, se a gente conseguir constituir, obviamente, os vínculos de confiança por fora, que só se constituem com acúmulo, tempo para que esse conhecimento se construa, o conhecimento não se constrói do dia para a noite. Eu acho que é também entender que a gente tem que se engajar um pouco mais, enquanto, né, a classe média tem que realmente se organizar mesmo. Entendeu? Você quer fazer trabalho de base? Então bora, meu anjo. Mas fazer trabalho de base não é fazer uma semana de trabalho de base. É você se engajar, procure uma organização e comece a trabalhar. Formação política primeiro. Não sei, eu passei a minha adolescência passando por processo de formação política. Todos nós, no caso. Então, assim, não é um dia, não acontece do dia para a noite. Então, eu acho que essa pergunta, essa resposta para esse nicho da sociedade é essa. Se engaje organicamente, pare de perguntar isso. Como é que eu vou fazer para fazer trabalho de base? Você vai ter que procurar uma organização. Você vai ter que se frustrar e querer morrer reunião por reunião de 6 horas na sexta-feira. Igual a gente quer morrer o tempo inteiro nas nossas organizações. É horrível disputar as máquinas, é horrível. É um negócio que dá um nervoso mesmo. O Jones gosta, mas não é todo mundo que gosta. Tem quem goste, mas... Olha, eu nunca consegui, realmente, nunca foi a minha praia, mas é importante. É nesse processo que a gente aprende, que a gente constitui os nossos vínculos, que a gente pratica e entende a importância da solidariedade de classe e assim consegue acessar as realidades, porque é isso, nosso projeto de sociedade, porque essa também é uma diferença. Falar de socialismo não é falar de uma abstração, né? Porque parece às vezes um pouco que é. E tem pessoas que gostam de transformar o nosso projeto de sociedade, essa defesa, que é custosa para as pessoas. Eu sempre falo assim, você quer saber se a pessoa é uma militante socialista, observe o quanto esse tipo de trabalho militante custa para a vida dessa pessoa. Se não custa, se o mercado exalta, é porque não está disputando o mesmo projeto. Porque o projeto de sociedade socialista, ele é um projeto, ele é uma disputa que... Já diria a Sabrina, e eu nem me considero ecossocialista, não conheço tanto, mas assim, não precisa ser nenhum ecossocialista para entender que esse sistema vai levar o nosso planeta ao limite, né? Vai levar as nossas condições e os nossos recursos naturais ao limite. Eles costumam falar que é o ecossocialismo ou extinção da espécie, não é isso? Então, assim, entender que a nossa disputa de projeto de sociedade, ela tem que ser de um projeto de sociedade, e que esse projeto, entender que esse projeto, e quais são, porque as barreiras são enormes, materiais, e como derrubar essas barreiras, eu acho que é o caminho. E é um processo de muito tempo, de muito acúmulo, de muitos anos, sabe? De esforço e empenho que todo mundo tem que fazer, organicamente, enquanto pessoa. Você quer realmente? Eu falo isso porque eu recebo... Acho que o Jones, obviamente, que faz um trabalho mais historiador bravinho. Eu também tenho um pouco isso, mas eu gosto de fazer entretenimento também. Eu falo, você quer um mundo melhor? Então tá bom, é socialismo. Aí a pessoa para e fala, o quê? Eu falo, é isso mesmo. É isso mesmo, é planificação da economia, é fim da sociedade de classes, é irrupção contra o poder policial e daí para baixo, não tem ursinho carinhoso desse lado. A gente quer o fim dessas estruturas e ponto, não é menos do que isso. A gente não quer a reforma disso aqui para meia dúzia de pessoas. E esse tipo de coisa não se compra não se resolve em uma semana. Então, se é isso que você está buscando, se envolva organicamente com isso, procure uma organização e milite, porque não tem outro lugar. Não tem outro lugar. E esteja disposto a pagar o preço com todo mundo junto, porque essa é a diferença. A gente pode até cair, mas a gente cai atirando. E agora, eu acho que é isso. Você quer complementar, amiga? Eu queria falar... Esse negócio, eu acho, o que a Débora está falando é que
de fato, quando a gente pensa na perspectiva socialista, isso precisa ser parte, tem que ser instintivo em alguém que realmente acredite que é possível viver numa sociedade diferente do capitalismo, que é as saídas coletivas. Não existe possibilidade de uma saída individual. Não existe furar a bolha, que bolha seja, acessar as massas, alcançar seguidores, influenciar pessoas, etc., se não tiver atrelado a um projeto coletivo, porque individualmente a gente não faz revolução, não faz nada, não muda as estruturas. E, para isso, existe uma ferramenta tecnológica que foi inventada há alguns séculos pela nossa classe social, para aqueles que dependem do fruto do seu trabalho, que chama partido político, que não tem relação direta com os partidos políticos com os partidos políticos da instituição, os partidos políticos da legalidade, os partidos políticos que estão no parlamento, mas tem a ver com organização coletiva para o futuro da espécie. Porque a nossa ação aqui, ela não é resposta para a nossa vida melhorar. É para garantir, como estava dizendo, ao contrário da extinção. A nossa espécie, o ser humano, tem a capacidade de se extinguir a toda a vida à sua volta. A gente já demonstrou. Mas não é que é uma capacidade humana, é uma capacidade do capitalismo. E para superar essa capacidade do capitalismo, é preciso de uma organização coletiva, solidária, com alta solidariedade de classe. Então, instintivamente, saber aquilo que pertence à minha classe e aquilo que pertence à classe inimiga. A classe inimiga é uma porcentagem muito pequena da população. São poucas pessoas, pouquíssimas. Se a gente se junta e tira eles, tira assim, do jeito que vocês preferirem, a gente é a maioria, acabou, a maioria do povo. Agora, é isso. E os partidos políticos servem para isso. Partido político é solidariedade ativa de classe. São organizações que deixam um legado para o futuro, que carregam a tradição do passado da classe trabalhadora, mas que deixam um legado para gerações de quando a gente não estiver aqui. E que a gente espera que os que vierem depois de nós vão ter instrumentos e forças e um caminho mais semeado por nós, pela nossa geração, para encontrar, quem sabe, um dia, um futuro emancipatório para a vida humana, um futuro livre, a liberdade socialista e coletiva, solidária e igual para todos os povos do mundo. É isso. A gente já vai abrir. A gente está aqui com a presença do Zé Celso. E depois a gente vai passar para a manifestação de vocês, tá bom? Tem microfone aqui embaixo? Acho que vai ser esse mesmo, mas será que não chega? Chega, acho que chega. Ele é até de baixo, na verdade. Então, eu não sei porque ele tá meio... Boa tarde. Eu tenho estado aqui na Flip e tenho visto que há muita gente junta, como já aconteceu naquela grande manifestação, a maior manifestação que teve de esquerda no Brasil, dos estudantes, dos universitários, não é? Foi uma maré. Eu acho que o socialismo deve se ligar também à luta dos indígenas. É importantérrimo. Eles têm o que ensinar aos socialistas. A luta do poder negro, dos negros, a luta do LGBT. É geral a luta agora, não é um momento só do socialismo. É uma luta geral para derrubar uma ditadura da ignorância. É importantérrimo derrubar essa ditadura da ignorância. Se ficar só na linguagem socialista, é uma coisa que é muito pobre diante da grande diversidade de lutas que existe no Brasil nesse momento. É o socialismo ficar cego do que está acontecendo. Bom, mas tudo bem, vocês discutem depois. Eu agora pedi para vir hoje porque eu tenho uma homenagem a fazer esse lugar. O Machado de Assis escreveu um texto chamado Tudo Pirata. Logo que Antônio Conselheiro, ele se informou que existia pela imprensa um bando do Conselheiro. Então, mas é o seguinte, mas aqui diz o seguinte, é um swing, então vamos ficar numa posição mais ativa, não assim, deitado, tudo, vamos fazer, porque nós vamos ter que fazer juntos. Nós vamos ter que fazer juntos.
É uma coisa junta. Isso é juntar mesmo, juntar. No swing, no swing. Vamos lá, vamos lá. Ok? Estão dispostos? Merda! Tudo pirata! Tudo pirata! É uma homenagem a esse lugar, o Barco Pirata. Não precisa repetir, não. Não, eu ontem vi que eu tinha que dizer esse texto aqui. Eu tinha que sagrar, através do Machado de Assis e desse texto, sagrar esse lugar. Esse lugar é sagrado. A pirataria do lugar é sagrada. Ela está aberta para todos. Sem exceção de nada. Então vamos lá. Locutor, chega um locutor e diz: Telegrama da Bahia, manchete do dia: em Canudos, conselheiro no sertão brasileiro, com 2.000 homens armados. Cidadãos, fiquem alarmados. Cidadão paranoizado: o conselheiro. É o conselheiro, um fanático rasteiro, levando com ele a toda parte incendiários, aquele seu bando de 2.000 legionários. Jornalistas: jornais, vamos vender esses escravinoteiros, sequazes do conselheiro, como criminosos, perigosos. Machado de Assis: nenhuma outra palavra pode sair de cérebros alinhados, registrados, qualificados, cérebros eleitores. Para nós, artistas, é a renascença. Não ponha nome nenhum ao sair desse mistério comum para fugir à poesia e assassinar a alegria. Desfilando nas pistas, é na nossa vida um raio de sol. Os conselheiros são na nossa vida, um raio de sol. É poesia. Chove chuva choverando, que a cidade do meu bem está toda se lavando. Atravessando essa chuva miúda e aborrecida, dourando a janela da nossa alma nesse dia, a arranca do papo furado, da moda, do babado, do começo desse século agoniado. Nos nossos frios, a árvore que o inverno despiu é de novo enfolhada na primavera, nessa eterna florista. E quando chega, e esse ano ela tem que vir fera! Primavera fera! A arte é a árvore pelada, mas que rebenta animada, de repente contente, folhagem esverdeada. Oh, meu, vamos comigo. Batata. Oh, meu, batata. Tudo pirata. O romantismo, tudo pirata. Estou falando, vocês vão respondendo. O pós-modernismo, tudo pirata. O teatro, tudo pirata. A lua cheia. Oh, meu, batata, tudo pirata, vendendo a preço de sucata, a dançar a 1.000 no mapa mundi e no Brasil. O ritmo da parada, o nada parado, o de origens, vertigem das vertigens. Esse conselheiro, seus 2.000 baderneiros, como dizem os PMs, segundo telegramas, papéis públicos e SMs. Você pode imaginar por um instante uma legião de aventureiros galantes. O mundo a girar, a gente que pensa que o mundo a girar seja uma secretaria de Estado, com tudo mal programado, livro de ponto, hora de entrada, de saída, falta, com desconto. O amor é livre e grande demais para ser julgado por nós, pobres mortais. Vamos cantar?
O amor é livre e grande demais para ser julgado por nós, pobres mortais. De novo. O amor é livre e grande demais para ser julgado por nós, pobres mortais. Isso é do conselheiro. O amor é livre, o amor é livre e grande demais. Essa é a legião de aventureiros galantes, isso é Machado, olha o Machadão, que não consegue acreditar que o próprio amor é livre, que o próprio amor é rei, seja regulado por lei, em consórcios celebrados, regulamentados na casa do juiz ateu. Pam, pam, param, pam, num ritual na casa de Deus, com etiqueta, carros, casacas, sermão, gestos de convenção, enquanto amantes, praticantes, conselheiros naturais, certeiros, raptam amados, amadas, inversos, emersos, zabaneiras. Coro, essa legião de aventureiros galantes que não consegue acreditar que nem a morte escapa. É a regulamentação, a chapa. O finado tem que ter velas, responso na capela, caixão fechado, carro alugado, sepultura numerada, como a casa que é da vida que viveu registrada. Não, por Satanás. Nos astrais, conselheiros acrobatas lembraram-se dos piratas, sacudiram as sandálias, à porta da civilização e saíram à vida livre do grande sertão. A vida livre para viver a morte igualmente livre. Que sorte eles tiveram. Machado, hein? Machado de Assis. É preciso comer. Que mal faz alguns assaltos para viver? Não sei se está passando isso. Vocês estão sacando isso? É um texto que eu acho brutal vindo do Machado de Assis. Vocês estão sacando? Porque vocês estão muito sérios. Vamos lá. Ó poeta, vamos compor versos extraordinários de amor. Rimas inauditas, da hora, cantigas de pouco fôlego. Fora! Refrões de 50 versos, transbordando arcos, bofes. Isso ele está dizendo para os conselheiristas, hein? Vamos fazer versos compridos, 1000 decassílabos descomprimidos, amaziados alexandrinos, sacudidos, e uma redondilha rebolando sem espartilho. Vamos o Atlântico com o Pacífico rimar, estrelas com grão de areia do mar, ambições com desilusões, juros, dívidas, pacotes com calotes. Tudo ao swing bom, do bom que a perifa compõe. Coro do público, tudo pirata. Tudo pirata! O cinema. Tudo pirata! A net. Tudo pirata! A pirataria. Tudo pirata! A política. Tudo pirata! O amor. Tudo pirata! Aqui a Flip aqui, a Flip. Tudo pirata! E o Baco do Pirata? Tudo pirata! Tudo pirata. Peraí, tudo pirata. Opa. Vende, compra, dança, dispõe. Tudo pirata! Tudo pirata! Oh, vertigem das vertigens! Viva os conselheiros! Viva! Jean. Vou mandar para tu. Vou embora para São Paulo. Lá é outra civilização. Virada. Ó, socialistas, abram as pernas.
se abram para a vida, se abram para o Brasil de agora. Ninguém pode ficar fechado num partido único. É um partido que tem que se unir a todo mundo. Por exemplo, eu só tiro fotografia se for selfie. Bastante gente. Tem que estar todo mundo de um lado hoje, com todas as correntes. O bloco dos maconheiros, o bloco dos comunistas, o bloco dos socialistas, o bloco dos índios, o bloco dos negros, o bloco dos viados, das rapatas, das trans, tudo pirata! E o Zé Celso? Bom, hoje a gente vai fazer diferente. Bom, acabando o nosso esquenta, vou passar aqui para os nossos camaradas para as primeiras palavras da próxima Flipei. Eu acho que a direita dormiu no ponto. Se soubesse que era esse bando de comunista que teria protestado mais. Então vamos passar para os nossos sempre vigilantes. Dessa vez não vamos passar o microfone para vocês, mas espero que entre vocês conspirem pela queda do capitalismo. Obrigado. Então, meu povo, me despedi. É a minha primeira Flipei, espero que a primeira de muitas. Foi um prazer estar com vocês nesses vários dias de debate, de troca de ideias, enfim. Foi muito, muito bom estar aqui mesmo. Só fiquei meio triste porque eu bebi pouca cerveja. Na próxima Flipei eu espero beber mais. E aí, relembrando que o nosso... ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Relembrando que o meu livro tá para vender ainda, então, enfim, comprem, por favor. Vamos trocar... Vamos, não, agora! E aí, é isso, velho. E continuando o debate aqui que a gente tava fazendo na mesa, eu tô lançando uma série de vídeos no meu canal no YouTube, que tá com o meu nome, né, Jones Manuel, sobre essas questões organizativas, táticas, estratégias. Já tem um vídeo sobre o que é poder popular, em breve vai ter um sobre o que é tática e estratégia, enfim. É importante a gente continuar esse debate. E como Débora muito bem frisou, no modo full pistola, se organizem. Se organizem, porque quando você não está organizado, alguém organiza você. Já disse uma frase clichê aí, mas é um clichê que é verdadeiro. Então, se organizem, estudem, lutem, atuem coletivamente e vamos mudar esse país, porque as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Obrigado a todo mundo. A unidade da esquerda. A unidade da esquerda é quando um militante do PCB cita uma frase do Trotsky, gente. Isso é... Obrigada a todos. Eu só queria relembrar, gente, eu sou parte da equipe da Jacobin, a gente tem um podcast que chama Rádio Jacobina, tem só um episódio por enquanto no ar, em todos os tocadores, Spotify, Deezer, Google Cast, onde vocês quiserem achar. Mas a partir de agora, voltando da Flipei, a gente já tem episódios gravados que vão estar no ar. A nossa equipe, sigam a nossa equipe nas redes sociais, Guilherme Zic, é nosso editor do site, o nosso amigo James Hermínio, a gente tem os nossos publishers que são da Autonomia Literária, acompanhem a Jacob nas redes sociais, entrem no nosso site, divulguem as ideias, façam parte da construção, se organizem, procurem a construção coletiva, porque é nela que a gente tem que depositar toda a nossa fé, a nossa esperança e acreditar que um dia tudo vai ser para todo mundo. Eu esqueci de fazer um merchan importante, o Diego me lembrou ali, eu sou também do podcast Revolution, eu e o Diego que está ali sentado,
E a gente gravou, inclusive, episódio ontem. A gente deixou de beber, usar drogas e tal, pra ir gravar o episódio Revolu Show sobre aquele documentário ruinzinho, Democracia em Vertigem, vai estar saindo em breve. Então, quem não conhece o Revolu Show, que é o melhor podcast em linha reta da América Latina, o da Jacobin é maravilhoso também, mas é o segundo, desculpa. Escutem o Revolu Show, que é muito bom, vale muito a pena. Tem sempre episódios novos, fantásticos, maravilhosos, com a gente falando muitas e muitas horas sobre coisas comunistas e vermelhas. É isso, obrigada a todas e todas por escutar. Eu não tenho nada a acrescentar mesmo, estou no Instagram, baldinho.debra, quem quiser me procurar, também no YouTube, gravando vídeos. E a gente se vê na próxima. Também foi minha primeira Flipei. Obrigada aí, viu, pessoal? Galera aí que resistiu. Um beijo para as sapatonas da plateia, para as sapatonas da Flipei. Para quem acha que isso aqui é um barco, na verdade, de publicações com relação à política, vocês estão errados. Isso aqui é o encontro anual das sapatonas. Tem demais. Tudo de bom. É isso aí. Sapatonas, faremos a revolução juntos. Porque some linda. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Comprem o livro da Revolução Africana, Sintomas Mórbidos. Assinem a Jacobin e nos vemos lá. E o Antifa, é verdade, do Mark Break, nosso príncipe aqui traduziu. Tchau, pessoal! Ó, tem chopp ali ainda, hein? Ô, Dé.